O grande problema do nosso ciclo mensal não é a fase da menstruação, a fase da TPM, é a oscilação hormonal. E a gente tem muita subida de estrogênio, progesterona, depois tem uma queda drástica. É isso que dá uma bagunça na gente. Então, a primeira informação, vocês têm que entender que é essa bagunça que dá uma caca. Uma coisa que é muito legal, vou trazer aqui para vocês, ó. Isso aqui é o que acontece com a gente todo mês. Tá? Então, o que acontece? Começa aqui meu ciclo menstrual, sempre o nosso ciclo começa no ponto zero aqui, e daí a gente tá bem baixinho estrogênio e progesterona. Guarda isso que eu vou falar sobre esse momento aqui que a gente tem pouco desses hormônios no corpo, o que acontece? E daí a gente vai ter uma subida bastante do estrogênio, ele vai subir bastante, vai ter picos. Quando a gente começa a ovular, é quando começa a cair ele. A gente começa a ovular. Por que a gente tem essa alteração química, né? E depois, quando a gente está se preparando o útero para receber um bebê, a gente tem um pico aqui de progesterona gigante junto com o estrogênio. Então, o que você tem que entender aqui? A gente tem que entender que o estrogênio ele está lá correndo livre, leve e solto, subindo e descendo. É isso que dá nas nossas oscilações, é isso que a gente fica sofrendo. E por que acontece isso? Porque tem todo um preparo do nosso sistema reprodutivo. Então, quando começa, a gente sai da menstruação, a gente vai começar a amadurecer óvulos. Então, por isso que acontece isso tudo. Calma, gente, não manda, pode mandar carinha de choro, mas depois eu vou falar como a gente organiza tudo isso. É um caos que acontece com a gente todo mês. Bora humanizar a mulher, sabe? Então isso aqui é muito louco, todo mês acontecer todas essas oscilações. É quimicamente desumano o que acontece com a gente, tá? Por que não se falava isso? Ah, coisa de mulherzinha. Ai, tá de chico, não tinha isso. A gente tinha vergonha de ficar menstruada. Quem nunca teve vergonha de ficar menstruada? Isso aqui é natural. Por que a gente quer esconder isso? Por que a gente tem que barrar a nossa TPM? Tudo bem, você não precisa sair matando uma pessoa, né? Mas a gente é taxada, ai, tá de TPM. Por isso que tá assim, cara, mais respeito, por favor, comigo, né? Vamos pedir mais respeito com a gente, com o nosso ciclo? Então, o que é importante? Você entender o seu ciclo para você exigir esse respeito com você. Se você não se respeita, que você tem sim essas alterações, você nega, as outras pessoas não vão te respeitar, tá? Você não é um robô. Você tem essas oscilações terríveis que são. Só que dá pra gente jogar ao nosso favor. Eu vou mostrar o lado positivo disso, tá? Eu sou poliana. Por que é pouco falado? Por que foi pouco falado sobre isso? A gente esconder? Quem tinha vergonha de ficar menstruada, né? Então, o que acontece? Porque os pesquisadores do passado, a maioria eram homens. Né? Hoje as mulheres estão entrando nas pesquisas. E não sei se você sabe, mas quando ia fazer qualquer tipo de pesquisa de alimentação, de treino, de ganho muscular, primeiro fazem ratinhos, né? A galera, os cientistas já falavam assim, descarta os ratinhos fêmeas. Só fica com os ratinhos machos, porque fêmea vai dar muita alteração de resultado. É muito complicado, a gente não consegue concluir nada. É real, gente. Na área científica eram escolhidos muito ratinhos machos para fazerem teste de ganho de massa muscular, teste de ganho de gordura, teste de um monte de coisa hormonal nosso. Então, o que essa pesquisadora Stacy Sims ela fala? Que a gente tem pouco estudo sobre a mulher. Por isso que a gente tem que pensar que o treino que um homem faz não necessariamente vai ser tão eficiente para a gente. O treino da mulher que eu passo para vocês aqui é muito eficiente para homem. Por quê? Porque eu treino muito a precisão. Eu treino muito a eficiência, a precisão, o ganho máximo de cada detalhe. Eu sou extremamente estrategista em montar o treino, quantas repetições, quanto isso, porque a gente tem dificuldade de ganhar músculo. A gente tem dificuldade de ter um treino linear. Então, se eu consigo criar um treino eficiente para uma mulher, esse treino vai ser muito bom para homem.
Alimentação, se o cara acabou de treinar e ele pega e ele come um cookie e um copo de leite que tem proteína, ele vai ganhar músculo. A mulher já não. Porque vocês vão entender que a gente tem uma dificuldade de contrair a musculatura diferente de homem. A nossa musculatura ela é de resistência do homem de explosão. Então ele ganha mais, ele tem testosterona, o nosso é o estradiol. A gente também tem jeitos de ganhar músculos, né? O nosso hormônio natural não é a testosterona, então para de querer testosteronar você, para de querer fazer reposição hormonal se você não precisa, se você não está tendo todos os malefícios da menopausa, do climatério. Quando a gente pensa em ganhar músculo, você tem que pensar que você é uma mulher, você não é um homem. Então, quanto você vai ter de músculo? Eu sempre vou bater o quanto eu consigo ir naturalmente com o meu corpo, só com alimentação, com treino, com inteligência, com consciência, com conhecimento. É isso que eu estou trazendo hoje para vocês. Hoje eu tenho 48 anos e eu não faço reposição hormonal, eu nunca fiz. Eu não sou contra, galera, mas eu quero mostrar para vocês que dá para ir muito, sabendo jogar o nosso jogo. E a primeira coisa que você tem que saber é o que está acontecendo no seu corpo. Por que ele acontece isso? Então, o que acontece? Por que o estrogênio, a progesterona, tem tantas oscilações na mulher? Porque a gente está preparando aqui os nossos óvulos para crescerem, amadurecerem. Quando a gente entra na ovulação, que demora até 48 horas, cai bruscamente o estrogênio. E daí vai ter uma subida da progesterona. Aqui ele aparece, que é essa corzinha aqui. O estrogênio é todo esse pretinho, ó, que tá passando. E sobe, por quê? Porque a gente começa a preparar o nosso útero. O estrogênio, ele entra muito para preparar o útero, para receber esse óvulo fecundado. Daí não rolou nada disso. Então imagina a bomba química que acontece. Imagina o sistema imunológico que acontece. Você está se preparando para receber um bebê, um embrião. Então a gente faz toda essa preparação todo mês, galera. Todo mês acontece isso com você. Então, o que eu quero falar para vocês? Por que a gente fica... Aqui vai começar o nosso período pré-menstrual, a nossa TPM. Por que a TPM, segundo a Stacy Sims, a TPM é pior do que o período de menstruação. Por quê? Porque, olha, minha progesterona, meu estrogênio está lá embaixo aqui. Eu vou explicar o que é bom fazer aqui. E aqui tá tendo uma queda bruta, tá aqui, ó, esse pico aqui, esse período TPM, tá uma bagunça, entrou o estrogênio, a progesterona junto com o estrogênio. Aqui, gente, é aquela hora que seu corpo, ele tá trabalhando muito para preparar o útero, a parede do útero, para engrossar. Ele tá preparando assim, essa mulher precisa ficar forte, potente, ela não pode ficar doente, que ela vai receber um filho. Nesse momento aqui, olha que legal, a gente quer comer mais carboidrato, mais doce, porque a gente gasta 10% a mais de energia por dia aqui, porque a gente está produzindo todo esse preparo para o útero. Então, você querer comer no TPM, não vai exagerar, né? Uma batata frita, um doce, não fica se cobrando. Você está gastando 10% a mais de energia só para fazer isso com o seu útero. Então, come um pouquinho, sabe? Sacia essa necessidade fisiológica. Então, nesse momento de TPM, eu já vou trazer para você se dar o luxo de eu posso, eu tô nessa pegada aqui. Quando a gente começa a cair, é uma bagunça, mas está caindo, vai melhorar. Não, o problema da subida e da descida são as alterações. Então, esse momento de alteração é loucura os seus hormônios. Então, é muito importante a nutrição, Rúbia, e é muito importante a prática corporal também, porque quando a gente continua treinando no mês, eu vou falar para vocês as intensidades que eu faço. Eu venho testando, faz anos que eu faço pesquisa disso, eu pego várias estudiosas e tinha assim, estudiosos, né, muitos homens trazendo sobre isso, e eu falava, cara, mas é estranho, porque eu não me sinto assim nesse momento. Então, uma coisa que você tem que pensar também é casal, como você se sente. Eu tô dando uma explicação química comportamental de você.